Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem viver em uma dimensão diferente com Deus, enquanto outras lutam para sentir sua presença? A verdade é que a oração é mais do que um ritual ou um pedido desesperado nos momentos difíceis. É um encontro transformador com o Criador do Universo. Mas aqui está o ponto. Muitos de nós não estamos experimentando o poder da oração porque estamos orando da maneira errada. Já imaginou que a oração, quando feita como Jesus ensinou, pode mudar não apenas suas circunstâncias, mas sua alma, sua perspectiva e até mesmo o seu destino? O que você está prestes a descobrir vai além do que a maioria das pessoas aprende sobre oração. Vamos explorar ensinamentos de Jesus que revelam como transformar palavras em poder, silêncio em conexão divina e até mesmo como enfrentar um não de Deus com gratidão e fé inabaláveis. Esses princípios não são teorias vagas, mas estratégias práticas que já mudaram vidas. E podem mudar a sua também, se você estiver disposto a aprender. Prepare-se para mergulhar em histórias bíblicas que vão abrir seus olhos para a profundidade da oração e, mais do que isso, para o impacto que ela pode ter na sua vida diária. Não importa se você nunca orou antes ou se já faz isso há anos, há algo aqui que vai tocar o seu coração. A questão é, você está pronto para deixar Jesus guiar suas orações e, através delas, transformar sua vida como nunca imaginou? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já peço que se inscreva no canal e deixe nos comentários de onde você está nos assistindo. E vamos para o vídeo. Quando Jesus ensinou seus discípulos a orar, ele não estava apenas apresentando palavras bonitas ou uma fórmula mágica. Ele revelava o coração da verdadeira comunhão com Deus. Começando com: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus 6:9. Somos convidados a reconhecer quem Deus é, um Pai amoroso, mas também o Criador majestoso. Quantas vezes nos aproximamos de Deus sem parar para refletir sobre sua grandeza? Esse reconhecimento muda a forma como vemos a vida. Passamos a orar não como quem busca um favor de um estranho, mas como filhos que confiam plenamente no Pai. Ao dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mateus 6:10. Jesus nos ensina algo que muitos lutam para praticar: submissão. Quantas vezes nossas orações parecem uma lista de desejos? Aqui, ele nos convida a algo mais profundo, a desejar que o reino de Deus transforme nosso mundo e nossa vida. Para quem busca aplicar isso, a prática pode começar simples. Em vez de pedir que as coisas aconteçam como você deseja, pergunte a Deus o que Ele quer que você faça naquele dia. É uma mudança que exige humildade, mas que traz uma paz única. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Mateus 6:11. Nos lembra de nossa dependência total de Deus. Não importa o quanto acumulamos, cada novo dia traz novas necessidades e só Deus pode suprir verdadeiramente. Pense em quantas vezes você se preocupa com o futuro, esquecendo que Deus já está lá, cuidando de tudo. A prática da gratidão diária pode ser uma forma de viver esse princípio. Antes de dormir, liste 3 coisas pelas quais você é grato naquele dia. Isso realinha o coração e reforça a confiança no cuidado divino. Jesus também aborda a questão do perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6:12. É um chamado à reconciliação. Como podemos pedir a Deus algo que não estamos dispostos a oferecer? Pense em alguém que você precisa perdoar. Talvez seja a hora de dar o primeiro passo, não porque eles mereçam, mas porque isso reflete o caráter de Deus em você. O perdão nos liberta e abre espaço para que Deus trabalhe em nossos corações. A oração do Pai Nosso encerra com um pedido de proteção: livra-nos do mal. Mateus 6:13. Jesus reconhece que o mal é real e que precisamos da ajuda de Deus para resistir. Você já sentiu que estava enfrentando algo maior do que podia suportar?
Esse é o momento de se lembrar que Deus é sua fortaleza. Memorizar versículos como o Salmo 23 pode ser um reforço poderoso em momentos de fraqueza. No fundo, essa oração é muito mais do que palavras repetidas. É um guia para alinhar nossos corações com a vontade de Deus para que nossas vidas reflitam seu reino aqui na terra. Não é uma lista de pedidos, é um diálogo transformador. Quando entendemos isso, cada palavra ganha vida e profundidade. E esse é apenas o começo da jornada com Deus. Há um poder inigualável no silêncio, algo que muitas vezes esquecemos em meio à agitação diária. Jesus, ao longo de seu ministério, buscava momentos de solitude para orar, como vemos em Lucas 5,16. Ele, porém, retirava-se para lugares solitários e orava. Esses momentos de afastamento não eram fuga, mas conexão. O silêncio é onde podemos ouvir a voz suave de Deus, aquela que muitas vezes se perde no barulho da rotina. Imagine você em um lugar tranquilo, longe de todas as distrações, apenas respirando e reconhecendo a presença divina. No livro de 1 Reis 19:12, aprendemos que Deus não se manifestou no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas no sussurro suave. Isso é uma lição poderosa. Nem sempre Deus fala com estrondos. Às vezes é no silêncio que ele se revela. Pense nos momentos em que você enfrentou decisões difíceis. Ao invés de correr em busca de respostas imediatas, já tentou apenas ficar quieto e esperar. É no silêncio que aprendemos a confiar mais do que a exigir. O Salmo 46:10 declara: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esta é uma convocação ao descanso ativo, onde entregamos nossas ansiedades e permitimos que Deus seja Deus em nossas vidas. Uma forma prática de viver isso é reservar alguns minutos diários para simplesmente parar. Feche os olhos, respire fundo e diga a Deus: eu confio em ti. Essa pausa, ainda que curta, pode renovar sua alma mais do que horas de preocupação. O silêncio também é uma forma de entrega. Quando paramos para ouvir, reconhecemos que Deus tem mais a dizer do que nós. É como estar em uma conversa onde escolhemos ouvir ao invés de monopolizar a palavra. Para quem busca aplicar isso, um exercício simples é começar sua oração com alguns minutos de silêncio, pedindo a Deus que fale ao seu coração antes de você falar. Essa prática cria um espaço para que Deus ministre em profundidade. No entanto, estar em silêncio não é fácil. A mente divaga, as preocupações surgem e a vontade de agir toma conta. Mas é justamente nessas batalhas internas que o silêncio se torna valioso. Ele nos ensina paciência e nos ajuda a perceber o que realmente importa. Pense em como o silêncio pode ser uma resposta em momentos de conflito. Em vez de reagir impulsivamente, uma pausa silenciosa pode trazer clareza e sabedoria. O silêncio nos ensina sobre confiança. Ele nos desafia a parar de tentar controlar tudo e a descansar na soberania de Deus. Ao contrário do que muitos pensam, o silêncio não é vazio, mas cheio da presença divina. É ali que descobrimos que, mesmo quando não entendemos, Deus está no controle. Esse tipo de confiança só cresce quando nos permitimos parar e ouvir. E assim, o silêncio não é apenas uma pausa, mas uma forma de oração profunda. É a entrega de quem sabe que Deus trabalha mesmo quando não vemos ou ouvimos de forma evidente. Muitas vezes, nossas orações são motivadas por momentos de desespero, quando já não temos para onde correr. Embora Deus ouça e acolha mesmo nesses momentos, há um perigo em buscar a Ele apenas nas horas difíceis. Essa atitude limita nosso relacionamento com Deus a algo transacional, como se Ele fosse um recurso ao invés de um pai amoroso. O povo de Israel, durante sua jornada pelo deserto, é um exemplo claro disso. Em Êxodo 16:2-3,
Eles murmuraram mesmo após verem milagres extraordinários, mostrando uma fé baseada apenas na satisfação imediata. Orar apenas por necessidade é como visitar um amigo apenas quando precisamos de algo. Esse tipo de relação não é saudável. Imagine como você se sentiria se alguém próximo só aparecesse para pedir favores, sem nunca demonstrar gratidão ou interesse genuíno em sua vida. Assim também é com Deus. A oração deve ser constante, como um diálogo diário com alguém que nos ama profundamente. Em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo nos encoraja: orai sem cessar. Isso não significa estar sempre de joelhos, mas viver com o coração voltado para Deus em todo momento. Manter um relacionamento contínuo com Deus requer intencionalidade. Reserve tempo para orar em momentos de tranquilidade, não apenas na adversidade. Antes de começar seu dia, agradeça a Deus pelo que tem, mesmo que sejam coisas pequenas, como a saúde ou a comida na mesa. Esses atos de gratidão abrem espaço para que Deus se torne parte de sua rotina e não apenas uma presença eventual. Além disso, buscar a Deus regularmente nos fortalece para enfrentar as dificuldades. Quando a tempestade chegar, não seremos surpreendidos, pois nossa fé já estará firmada. Imagine um atleta que treina constantemente. No momento da competição, ele está preparado. Assim também é com a oração. Quanto mais próximos de Deus estivermos em tempos de paz, mais confiança teremos em tempos de guerra. Outro risco de orar apenas por necessidade é que isso pode nos levar à ingratidão. Quando focamos apenas no que queremos, esquecemos o que já temos. Uma prática útil é escrever um diário de oração, registrando suas orações e como Deus respondeu a elas. Isso ajuda a lembrar das bênçãos e a criar um espírito de gratidão. É difícil reclamar quando percebemos o quanto já fomos abençoados. Orar continuamente transforma a forma como enxergamos Deus e a vida. Não buscamos apenas o que Ele pode nos dar, mas quem Ele é. Esse é o objetivo final da oração: conexão e comunhão. Quando oramos assim, nossas palavras deixam de ser um reflexo de nossas necessidades e passam a ser um reflexo de nosso amor e reverência por Deus. Você consegue imaginar como seria sua vida se sua relação com Deus fosse tão constante quanto sua respiração? Esse é o convite da oração contínua: viver em um estado de comunhão que transcende circunstâncias. E há ainda mais profundidade a ser explorada nesse diálogo com o Pai. A Bíblia nos diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. Isso nos leva a uma reflexão profunda. O poder da oração não está apenas nas palavras ditas, mas na vida de quem as profere. A justiça, nesse contexto, não significa perfeição, mas um coração alinhado com Deus, buscando integridade e santidade. Pense em Elias, um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós, mas cuja oração moveu os céus. Em 1 Reis 18:36-39, ele orou e o fogo de Deus desceu, provando a todos que o Senhor é o verdadeiro Deus. Isso mostra que a conexão com Deus transforma nossas orações em ferramentas de impacto. Uma vida justa não é construída em um dia. É fruto de uma caminhada constante com Deus. Para muitos, isso pode parecer inatingível, mas é acessível a todos que desejam se aproximar dele. Um exemplo prático seria começar examinando sua vida diariamente, pedindo a Deus que revele áreas onde você precisa mudar. Essa prática, embora simples, é uma chave para abrir as portas de uma relação mais profunda com Ele. A oração do justo nasce de um coração que busca agradar a Deus em tudo. Elias também é um exemplo de coragem na oração. Ele desafiou os profetas de Baal, não por confiar em suas próprias habilidades, mas no Deus que responde com poder. Essa mesma ousadia pode ser aplicada às nossas vidas. Quantas vezes hesitamos em orar grandes orações
porque achamos que Deus não nos ouvirá. O justo ora com fé, sabendo que Deus é fiel. Você pode começar colocando diante de Deus algo que parece impossível em sua vida. Ore com confiança, lembrando que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. Além disso, a oração do justo não é movida por interesses egoístas, mas pelo desejo de ver a vontade de Deus cumprida. É como um agricultor que planta sementes, sabendo que a colheita virá no tempo certo. A paciência é parte essencial desse processo. Se você está esperando por respostas, lembre-se de que a oração é como regar uma planta. Cada palavra rega a promessa. E Deus é fiel para trazer o crescimento no momento perfeito. Tiago também menciona que a oração do justo tem o poder de curar e restaurar. Quantas pessoas ao nosso redor precisam de intercessão? Não subestime o impacto de suas orações na vida dos outros. Faça uma lista das pessoas que você conhece que estão enfrentando desafios e ore por elas. Esse simples ato pode ser um testemunho do poder transformador da oração na sua vida e na delas. A justiça não é algo que conquistamos sozinhos, mas que vem através de Cristo. Ele nos justifica e nos convida a viver uma vida que reflete sua santidade. Quando entendemos isso, nossas orações deixam de ser apenas pedidos e se tornam um canal para a manifestação da vontade de Deus. A oração do justo é como um rio que flui diretamente do trono de Deus, levando vida e transformação onde quer que vá. Elias foi apenas um homem, mas sua fé o tornou um instrumento poderoso nas mãos de Deus. O que impede você de buscar essa mesma conexão? O próximo passo é compreender como, mesmo em nossa fraqueza, o Espírito Santo intercede por nós. Em nossa jornada espiritual, há momentos em que as palavras nos faltam. Nesses momentos de confusão, dor ou simplesmente esgotamento, o Espírito Santo se torna nosso intercessor, orando em nosso lugar. Em Romanos 8:26, Paulo nos revela que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Essa imagem é poderosa. Mesmo quando estamos sem forças, o Espírito continua trabalhando, conectando nosso coração ao coração de Deus. Reconhecer nossa fraqueza é o primeiro passo para experimentar essa intercessão divina. Muitas vezes, lutamos para encontrar as palavras certas ou ficamos presos em orações mecânicas. O Espírito Santo não depende da nossa eloquência. Ele entende a linguagem do nosso coração. Você já se sentiu incapaz de expressar o que realmente precisava diante de Deus? Nesse momento, confie que o Espírito Santo está traduzindo suas emoções e anseios mais profundos em uma oração perfeita. A intercessão do Espírito é um lembrete de que nunca estamos sozinhos. Quando enfrentamos situações de angústia, como perdas ou desafios que parecem insuperáveis, é comum sentirmos que nossas orações não estão sendo ouvidas. Porém, o Espírito Santo não apenas ora por nós, ele ora em alinhamento com a vontade de Deus. Isso significa que mesmo quando não entendemos o que é melhor, o Espírito está garantindo que nossas orações sejam direcionadas ao propósito divino. Um exemplo prático de depender do Espírito em oração é simplesmente ficar em silêncio diante de Deus, permitindo que Ele trabalhe em você. Não tente forçar palavras ou respostas, apenas entregue seus pensamentos e sentimentos ao Espírito. Você pode criar um espaço de meditação, talvez colocando uma música tranquila ou lendo um salmo como o 139, que fala sobre a onisciência e o cuidado de Deus. A presença do Espírito em nossas orações também nos guia em tempos de dúvida. Às vezes, enfrentamos decisões difíceis e não sabemos o que pedir. É nesses momentos que a oração se torna um diálogo profundo,
onde o Espírito revela a sabedoria de Deus. Pense em uma decisão importante que você tenha pela frente. Antes de tomar qualquer atitude, peça ao Espírito que lhe mostre a direção. Ele não falha em iluminar nosso caminho. Além disso, o Espírito Santo nos fortalece enquanto intercede por nós. Ele não apenas apresenta nossas orações a Deus, ele também transforma nossa perspectiva e renova nossa fé. Em vez de nos focarmos em nossas limitações, começamos a enxergar o poder e a fidelidade de Deus. Um exercício simples é declarar versículos bíblicos enquanto ora, como Isaías 41:10. Não temas, pois eu sou contigo. Essa intercessão é uma demonstração do quanto Deus nos ama. Mesmo em nossos momentos mais frágeis, Ele providenciou um ajudador para estar conosco. Quando compreendemos isso, nossa oração deixa de ser um esforço isolado e se torna uma parceria com o próprio Espírito Santo. E essa parceria transforma nossa vida de oração em algo mais profundo e significativo. Que tal mergulhar ainda mais fundo e explorar como a oração pode moldar não apenas as circunstâncias ao nosso redor, mas também nosso coração? A oração tem o poder de moldar o nosso interior de uma maneira única. Um exemplo marcante disso é Jesus no jardim do Getsêmani, quando diante da iminência de sua crucificação orou: não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Aqui vemos que a oração vai além de pedir algo a Deus. É um ato de entrega, uma disposição de abrir mão de nossos desejos para abraçar o propósito divino. Quantas vezes você já orou, não para mudar a situação, mas para que Deus transformasse seu coração em meio a ela? Esse tipo de oração refina nosso caráter, tal como o fogo refina o ouro. É um processo que pode ser doloroso, mas que revela o melhor em nós. Paulo experimentou isso ao lidar com o espinho na carne, que mencionou em 2 Coríntios 12:7-9. Ele pediu para ser livre daquele sofrimento, mas Deus respondeu: minha graça te basta. Em vez de retirar o problema, Deus usou a oração para ensinar Paulo a depender dele. Isso mostra que, às vezes, Deus usa nossas lutas para nos moldar. A oração que gera transformação interna começa com honestidade. Não há necessidade de palavras bonitas ou discursos ensaiados. Deus quer ouvir o que realmente está em nosso coração. Se você está frustrado, diga isso a Ele. Se está confuso, peça clareza. Essa transparência é o primeiro passo para permitir que Deus trabalhe em nosso interior. Um exercício prático é manter um diário de oração onde você registra suas lutas e como Deus está agindo nelas. Além disso, a oração é um convite para reavaliarmos nossas prioridades. Quando nos aproximamos de Deus, Ele expõe áreas em nossas vidas que precisam de mudança. Pode ser um hábito, uma atitude ou até mesmo a maneira como tratamos as pessoas ao nosso redor. Essa é a beleza da oração transformadora. Ela não apenas nos consola, mas também nos desafia. Pergunte-se: o que Deus está me chamando para mudar hoje? Esse processo de transformação não acontece da noite para o dia, mas com consistência. Assim como uma planta precisa de água constante para crescer, nós precisamos de uma vida de oração para florescer espiritualmente. Um bom exemplo é reservar um tempo todos os dias para refletir sobre suas orações e como elas têm impactado sua vida. Pequenos passos levam a grandes mudanças. E o mais importante, a oração que transforma não é baseada em nossas forças, mas na graça de Deus. É Ele quem nos capacita a mudar. Paulo reconheceu isso quando afirmou: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Essa força vem de um coração rendido em oração. Quando permitimos que Deus nos molde, nossa vida começa a refletir mais de sua bondade e amor. A transformação interna que vem pela oração é um testemunho vivo do poder de Deus em nossas vidas.
E à medida que Ele trabalha em nós, estamos mais preparados para perseverar naquilo que Ele nos chamou a fazer. Mas o que significa, afinal, persistir em oração, mesmo quando os resultados demoram? A persistência na oração é um reflexo de fé genuína. Jesus, em Lucas 18, 1-8, contou a parábola da viúva persistente para ensinar que devemos orar sempre e nunca desanimar. Essa viúva, apesar de enfrentar um juiz que não temia a Deus, insistiu até que sua causa fosse atendida. Se até um juiz injusto cedeu à persistência, quanto mais Deus, que é justo e amoroso, não ouvirá as súplicas de seus filhos. Persistir em oração não é sobre convencer Deus, mas sobre demonstrar confiança em seu tempo e propósito. A persistência na oração também fortalece nosso caráter. Elias, por exemplo, orou 7 vezes para que a chuva retornasse à terra após uma seca prolongada. 1 Reis 18:44. Ele não parou na primeira tentativa, nem desistiu ao não ver resultados imediatos. Essa história nos lembra que a oração perseverante nos ensina a esperar em Deus. Em nossas vidas, isso pode se traduzir em orar por situações aparentemente impossíveis, confiando que Deus está trabalhando mesmo quando não vemos. É natural que, ao enfrentarmos atrasos nas respostas, questionemos se Deus nos ouve, mas a persistência é um exercício de fé. Assim como um atleta treina repetidamente para alcançar seu objetivo, nossas orações contínuas nos moldam para confiar mais plenamente em Deus. Uma forma prática de aplicar isso é estabelecer um horário diário para orar por uma causa específica. Mesmo que a resposta demore, mantenha sua fé firme, lembrando que Deus nunca chega tarde. Persistir em oração também nos ensina sobre dependência. Em vez de buscar soluções imediatas ou confiar em nossas próprias forças, aprendemos a entregar tudo nas mãos de Deus. Isso nos liberta da ansiedade e nos enche de paz. Filipenses 4:6 nos encoraja. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Essa é a essência da oração persistente: confiar e descansar. Além disso, a persistência revela nossa determinação em buscar não apenas respostas, mas o próprio Deus. Muitas vezes, ao orarmos continuamente, descobrimos que o maior presente não é o que pedimos, mas a intimidade que construímos com Ele. Pense em algo que você está esperando há muito tempo. Já considerou que Deus pode estar usando esse tempo para moldar seu coração e te aproximar mais dele? Outro benefício da persistência é a clareza espiritual. Com o tempo, começamos a discernir melhor a vontade de Deus. Às vezes, oramos por algo que achamos ser o melhor para nós, mas à medida que buscamos a Deus, Ele nos mostra um caminho diferente. Essa mudança não é um sinal de falha, mas de crescimento. Perseverar em oração é como caminhar em uma trilha desconhecida, confiando que o guia sabe o melhor caminho. A persistência nos ensina que o tempo de Deus é perfeito. Mesmo quando parece que Ele está demorando, sabemos que Ele está trabalhando para o nosso bem. E é essa fé que nos dá força para continuar orando. Mas o que acontece quando Deus diz não? Será que podemos encontrar graça até mesmo na negativa? Ouvir um não de Deus pode ser difícil, especialmente quando estamos fervorosos em nossas orações. Paulo, em sua carta aos Coríntios, compartilha sobre um momento assim. Ele orou 3 vezes para que Deus removesse o espinho na carne, mas a resposta divina foi: minha graça é suficiente para você. 2 Coríntios 12:9. Em vez de livrá-lo do sofrimento, Deus lhe deu força para suportá-lo. Essa experiência nos ensina que, às vezes, o não de Deus não é uma rejeição, mas uma demonstração de sua graça e sabedoria. Um não de Deus pode ser uma forma de proteção. Em Isaías 55, 8-9, lemos:
porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Muitas vezes pedimos coisas que achamos ser boas para nós, mas que poderiam nos desviar do propósito de Deus. Pense em uma porta que se fechou na sua vida e mais tarde você percebeu que foi o melhor. Isso é a providência divina em ação, mesmo quando não entendemos de imediato. Receber um não também pode ser uma oportunidade para crescer em fé. Jesus, no Getsêmani, orou: "Se for possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres." Mateus 26, 39. Mesmo sabendo o sofrimento que o aguardava, ele se submeteu ao plano divino. Esse tipo de oração demonstra uma confiança absoluta em Deus, mesmo diante do desconhecido. Que tal aplicar isso em sua vida? Antes de orar por algo, pergunte a si mesmo: estou disposto a aceitar a vontade de Deus, mesmo que ela seja diferente da minha? O não de Deus também pode ser um convite para redirecionarmos nossas prioridades. Muitas vezes, estamos tão focados em um pedido específico que perdemos de vista o que realmente importa. Quando Deus diz não, Ele nos desafia a confiar que seu plano é melhor. Um exemplo prático é reavaliar seus desejos. Será que aquilo que você está pedindo realmente está alinhado com a vontade de Deus? Esse tipo de reflexão pode trazer clareza e paz. Aceitar um não significa desistir de orar, mas mudar a forma como oramos. Em vez de insistir apenas no que queremos, podemos orar por sabedoria e discernimento para entender o que Deus quer nos ensinar. A cada não, há uma lição escondida, um convite para crescermos espiritualmente. Talvez você possa começar a orar assim: Senhor, ajuda-me a ver o que não estou enxergando neste momento. Por fim, o não de Deus é uma lembrança de sua soberania. Ele sabe o que precisamos antes mesmo de pedirmos. Mateus 6:8. Isso deve trazer consolo, pois significa que estamos nas mãos de um Pai amoroso que nunca erra. Mesmo quando não entendemos suas razões, podemos confiar que Ele está trabalhando para o nosso bem. Romanos 8:28. Cada não de Deus é um convite para confiar mais profundamente nele. Mas e quando, antes mesmo de recebermos uma resposta, decidimos agradecer e louvar, confiando em seu poder? Agradecer antes de ver a vitória é um ato de fé que transforma nossa relação com Deus. Quando Jesus multiplicou os pães e peixes, ele deu graças antes mesmo de o milagre acontecer. João 6:11. Esse exemplo nos mostra que a gratidão não deve ser limitada aos resultados visíveis, mas deve ser uma expressão de confiança no poder e na provisão divina. Imagine como sua perspectiva mudaria se você começasse a agradecer a Deus, mesmo nas situações mais desafiadoras, confiando que Ele já está agindo. A oração de agradecimento antes da batalha também revela nosso coração perante Deus. No relato de Josafá, em 2 Crônicas 20 e 21, o rei enviou cantores para louvarem a Deus à frente do exército, declarando: "Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre." Antes de erguerem espadas, eles levantaram suas vozes. Esse ato de louvor antecipado foi o que precedeu a vitória milagrosa sobre os inimigos. Como você pode incorporar essa prática na sua vida? Talvez comece seu dia agradecendo pelas bênçãos que ainda não viu, confiando que Deus está no controle. A gratidão antecipada é uma arma espiritual poderosa. Ela não apenas honra a Deus, mas também fortalece nosso coração. Quando agradecemos antes da resposta, mudamos nosso foco das circunstâncias para aquele que tem o poder de transformá-las. Um exercício simples é criar uma lista de gratidões futuras, escrevendo coisas pelas quais você confia que Deus já está agindo, mesmo que ainda não veja os resultados. Essa prática alimenta a fé e nos conecta ao coração de Deus. A oração de agradecimento também quebra o ciclo de ansiedade. Filipenses 4:6 nos ensina:
Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Quando oramos agradecendo, declaramos nossa dependência de Deus e liberamos nossas preocupações. Você já experimentou entregar algo a Deus em oração e sentir a paz que excede todo entendimento? Essa é a força da gratidão. Outro aspecto transformador da oração de agradecimento é que ela nos ensina a ver além do presente. Muitas vezes, estamos tão focados nos problemas que esquecemos de enxergar as bênçãos que já estão em nosso caminho. Comece a praticar isso em situações difíceis. Por exemplo, se você está enfrentando uma crise financeira, agradeça a Deus por Ele ser o seu provedor, mesmo antes de a solução chegar. Esse tipo de oração muda nosso coração e nos fortalece para enfrentar os desafios. Agradecer antes da batalha também prepara o terreno para testemunharmos a fidelidade de Deus. Cada vitória que experimentamos depois de orar com gratidão se torna uma oportunidade de compartilhar como Deus agiu. Imagine como sua vida pode impactar outros quando você conta histórias de fé baseadas na confiança em Deus, mesmo antes de ver a resposta. A oração de agradecimento não é apenas para nós, é um testemunho vivo do poder de Deus. Essa prática nos ensina a viver com um espírito de louvor constante. Mesmo quando as batalhas parecem difíceis, a gratidão nos lembra que Deus é maior do que qualquer desafio. Mas o que acontece quando nossas orações vão além do comum e ousamos desafiar o impossível? A oração que desafia o impossível é a expressão máxima de uma fé inabalável no poder de Deus. Elias, no Monte Carmelo, demonstrou isso de forma extraordinária. Cercado por profetas de Baal e em um cenário de incredulidade, ele orou pedindo que Deus enviasse fogo do céu para consumir o sacrifício. 1 Reis 18, 36 a 39. E Deus respondeu. Essa oração ousada não era sobre exibir poder, mas para que todos soubessem que o Senhor é o Deus verdadeiro. Quantas vezes deixamos de orar por algo grandioso porque duvidamos que Deus possa fazer? Essa história nos desafia a crer que para Deus nada é impossível. A fé que move montanhas começa com uma confiança simples. Josué, ao liderar Israel na batalha, orou para que o sol parasse. Josué 10, 12 a 14. Algo tão impensável, mas que foi concedido por Deus. Essa oração ousada mostra que não há limites para o que podemos pedir quando estamos alinhados com a vontade divina. E na sua vida? Há algo que parece tão grande que você tem medo de colocar diante de Deus? Este é o momento de lembrar que Ele é o Criador do céu e da terra, capaz de intervir em qualquer situação. Orar com ousadia não é sobre forçar Deus a agir, mas sobre confiar que Ele pode. Muitas vezes, deixamos de pedir grandes coisas porque tememos que Deus não responda como esperamos, mas essa hesitação limita nossa fé. O que você pode fazer para mudar isso? Comece escrevendo uma lista de coisas que parecem impossíveis e apresente a Deus em oração, pedindo que Ele haja conforme sua vontade. Este exercício simples pode reavivar sua confiança no poder divino. A oração ousada também nos ensina a buscar alinhamento com os propósitos de Deus. Elias não pediu fogo para provar algo sobre si mesmo, mas para glorificar o nome de Deus. Da mesma forma, nossas orações devem ser motivadas por um desejo de ver a vontade divina cumprida. Pense em como sua vida pode ser um reflexo disso. Em vez de orar apenas por soluções, pergunte a Deus como você pode ser parte da resposta às suas próprias orações. Além disso, a ousadia na oração não significa ausência de luta. Muitas vezes, grandes orações vêm acompanhadas de grandes desafios. Elias enfrentou oposição e Josué enfrentou um exército. Esses desafios, no entanto, não os impediram de confiar em Deus. Talvez você esteja enfrentando algo que parece insuperável. Lembre-se,
o mesmo Deus que respondeu a Elias e a Josué está ao seu lado. Quando ousamos orar pelo impossível, também crescemos em dependência. Reconhecemos que só Deus pode fazer o que pedimos. Essa dependência nos leva a uma adoração mais profunda e a uma vida de entrega. Em vez de carregar o peso das circunstâncias, entregamos tudo a Ele, confiando em sua soberania. Essa entrega nos liberta e nos fortalece ao mesmo tempo. Orar pelo impossível é uma oportunidade de experimentar a grandeza de Deus de uma maneira pessoal e transformadora. E quanto mais experimentamos seu poder, mais somos levados a buscar sua vontade em nossas vidas. Mas como podemos garantir que nossas orações estejam em aliança com os propósitos divinos? Orar alinhado à vontade de Deus é o caminho para uma vida de verdadeira comunhão e propósito. Jesus, no Getsêmani, demonstrou isso de forma exemplar ao orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Mesmo diante de uma agonia indescritível, ele submeteu sua vontade ao plano divino. Essa oração é um convite para que também entreguemos nossos desejos e planos, confiando que Deus sabe o que é melhor para nós. Essa aliança requer intimidade com Deus. Romanos 12:2 nos ensina: não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus não é algo automático. É um processo que envolve meditação na palavra e tempo em oração. Que tal separar um momento do seu dia para refletir sobre as promessas de Deus? Isso pode ser feito lendo passagens como o Salmo 119, que celebra o valor da lei divina. Quando oramos em alinhamento com a vontade de Deus, nossas prioridades mudam. Deixamos de buscar apenas nossos interesses e passamos a desejar o que glorifica a Deus. Pense em como suas orações refletem isso. Você ora mais por realizações pessoais ou pela transformação de vidas ao seu redor? Pedir a Deus que molde seu coração para amar o que Ele ama é um primeiro passo poderoso. Essa aliança com a vontade divina também nos traz paz. Saber que Deus está no controle nos ajuda a descansar, mesmo quando enfrentamos incertezas. Filipenses 4:7 promete que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Isso não significa que nunca enfrentaremos dificuldades, mas que mesmo em meio a elas, podemos confiar que estamos nas mãos de um Pai amoroso. Orar segundo a vontade de Deus não é uma abdicação dos nossos desejos, mas uma transformação deles. À medida que nos aproximamos dele, nossas orações se tornam menos sobre o que queremos e mais sobre o que ele deseja realizar em nós e através de nós. Um exercício prático para isso é escrever suas orações e, ao longo do tempo, revisitar essas anotações para perceber como Deus tem moldado suas perspectivas. A oração em aliança com Deus também nos prepara para sermos instrumentos em seu plano. Muitas vezes pedimos por mudanças em nossa vida ou no mundo ao nosso redor, mas não estamos dispostos a agir. Essa aliança nos desafia a sermos parte da resposta. Por exemplo, se você ora por paz em sua família, talvez Deus esteja te chamando a ser um agente de reconciliação. Essas pequenas ações refletem a transformação que a oração provoca. Alinhar nossas orações à vontade de Deus nos torna participantes de algo muito maior do que nós mesmos. É um lembrete de que nossas vidas estão conectadas a um plano eterno. E quando nossas orações fluem dessa conexão, somos capazes de tocar corações endurecidos e transformar vidas, inclusive a nossa própria. Poucas coisas refletem tanto o caráter de Deus quanto a oração que perdoa e intercede por aqueles que nos feriram.
Estevão, ao ser apedrejado, clamou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. Atos 7,60. Ele seguiu o exemplo de Jesus, que na cruz orou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Essas orações têm um poder transformador, não apenas no coração de quem ora, mas também naqueles por quem oramos. Quantas vezes você já considerou orar por alguém que te feriu profundamente? Esse é o início de uma cura que só Deus pode proporcionar. A oração que quebra corações endurecidos é um ato de humildade. É reconhecer que, assim como recebemos o perdão de Deus, devemos também oferecê-lo. Imagine alguém que tenha te magoado profundamente. Em vez de alimentar a amargura, peça a Deus que trabalhe na vida dessa pessoa e na sua, para que o perdão seja possível. Pode não ser fácil, mas é libertador. Perdoar em oração não valida a ofensa, mas reflete a graça que você mesmo recebeu. Além disso, essa oração nos ajuda a ver os outros como Deus os vê, não como inimigos, mas como almas que precisam de salvação. Estevão, ao interceder por seus apedrejadores, plantou uma semente no coração de Saulo, que mais tarde se tornaria Paulo, o grande apóstolo. Nunca subestime o impacto de uma oração feita em amor. Mesmo que você não veja resultados imediatos, confie que Deus está trabalhando. Orar por corações endurecidos também exige paciência. Muitas vezes esperamos mudanças instantâneas, mas Deus trabalha em seu tempo. Pense em situações na sua própria vida em que você resistiu à mudança, mas com o tempo, Deus amoleceu seu coração. Use essa lembrança como motivação para persistir em oração pelos outros. Não se trata apenas de transformar o outro, mas também de moldar seu próprio caráter à semelhança de Cristo. Essa oração também é um ato de fé. Ao orar por alguém difícil, estamos dizendo a Deus que acreditamos em seu poder para transformar até os corações mais endurecidos. Jeremias 24:7 diz: Eu lhes darei um coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor. Esse é o Deus que servimos, um Deus que pode fazer o impossível. Que tal começar uma lista de pessoas por quem você pode interceder regularmente? Esse simples hábito pode trazer resultados surpreendentes. A intercessão por outros não apenas quebra barreiras espirituais, mas também cria oportunidades de reconciliação. Talvez Deus esteja te chamando para dar o primeiro passo em direção a alguém com quem você tem conflitos. Mesmo que pareça pequeno, uma mensagem ou um gesto de bondade pode ser a resposta que essa pessoa precisa para começar a abrir o coração. A oração que quebra corações endurecidos reflete o amor de Deus em ação. Não é um ato que nasce da nossa força, mas do Espírito que habita em nós. Quando oramos assim, somos testemunhas vivas da graça que transforma e renova. E essa graça é a base de uma oração que move montanhas e faz coisas extraordinárias acontecerem. A oração com fé é um dos maiores pilares da vida cristã. Jesus afirmou em Marcos 11:24: Tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e será vosso. Essas palavras nos chamam a uma confiança inabalável no poder e na bondade de Deus. A fé não é acreditar que Deus fará exatamente o que pedimos, mas confiar que Ele fará o melhor. Pense em momentos em que você orou com dúvida no coração. Como seria diferente se você tivesse entregado sua oração com a certeza de que Deus estava ouvindo? Um dos exemplos mais notáveis de fé em oração é o do centurião romano em Mateus 8:8. Ele disse a Jesus: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Sua fé na autoridade de Jesus foi tão impressionante que o próprio Cristo declarou: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé.
Isso nos mostra que a fé verdadeira não exige sinais ou provas, mas uma confiança simples na palavra de Deus. Que situações na sua vida podem ser entregues dessa forma, confiando apenas no poder da palavra divina? A fé na oração não depende de nós, mas de quem Deus é. Hebreus 11:6 nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. A oração com fé é uma declaração de que acreditamos em sua soberania, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Para fortalecer sua fé, uma prática eficaz é relembrar as promessas de Deus na Bíblia. Por exemplo, ao enfrentar um desafio financeiro, você pode orar declarando Filipenses 4:21. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Orar com fé também nos ajuda a combater o medo e a dúvida. Quando Josué enfrentou o desafio de conquistar a terra prometida, Deus o encorajou repetidamente. Seja forte e corajoso. Não temas, nem te espantes. Josué 1:9. Assim como Josué, enfrentamos gigantes em nossas vidas que testam nossa confiança. A oração com fé nos dá a força para avançar, mesmo quando a situação parece impossível. Que tal começar a transformar seus medos em motivos de oração, entregando cada preocupação nas mãos de Deus? Além disso, a oração com fé nos conecta diretamente à vontade de Deus. À medida que crescemos em fé, nossas orações se tornam mais alinhadas com seus propósitos. Isso não significa que sempre receberemos o que pedimos, mas que aprenderemos a confiar em sua sabedoria. A cada resposta, seja sim, não ou espere, nossa fé é fortalecida e com cada passo de obediência nos aproximamos mais de Deus. Essa fé também é contagiante. Quando oramos com confiança, nosso testemunho pode inspirar outros a buscar a Deus com a mesma intensidade. Pense em como a fé do centurião impactou aqueles ao redor dele. Você pode fazer o mesmo, compartilhando suas experiências de oração com amigos e familiares, mostrando como Deus tem respondido de maneiras inesperadas. A oração com fé é um lembrete de que Deus é fiel e poderoso. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. Essa certeza deve nos levar a uma vida de oração constante, onde cada palavra dita seja impregnada de confiança no Deus que nunca falha. A oração é muito mais do que pedir algo, é o lugar onde construímos intimidade com Deus. Pense em um relacionamento humano. Quanto mais você conversa com alguém, mais o conhece. Assim também acontece com Deus. Em Jeremias 29:13, Ele nos convida. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. A oração é esse encontro onde conhecemos não apenas os planos de Deus, mas o seu coração. É um diálogo que vai além das palavras e nos transforma profundamente. Além disso, a oração intercessória é uma forma de lutar por outros. Talvez você conheça alguém que está enfrentando um grande desafio ou está longe de Deus. Interceder por essa pessoa em oração é como lutar em favor dela, pedindo que Deus intervenha em sua vida. Que tal fazer uma lista de pessoas por quem você pode orar regularmente? A oração na batalha espiritual também nos dá discernimento. Quando enfrentamos decisões difíceis ou sentimos oposição espiritual, a oração nos ajuda a enxergar além do natural. Assim como Jesus orou no jardim do Getsêmani por força para enfrentar a cruz, podemos buscar em Deus a sabedoria para enfrentar nossas batalhas. A oração nos lembra que a vitória já foi conquistada por Cristo. Mesmo em meio às lutas, podemos declarar Romanos 8:37. Em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Orar com essa perspectiva muda nossa postura diante das dificuldades e nos dá força para continuar. Embora a oração individual seja essencial, a oração comunitária tem um impacto especial. Jesus disse:
Se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus 18, 21. Quando oramos em conjunto, há uma unidade espiritual que fortalece nossa fé e multiplica nosso impacto. Você já experimentou orar em grupo por algo e ver Deus agir de forma poderosa? A igreja primitiva é um exemplo marcante desse princípio. Em Atos 12 e 5, a igreja orou fervorosamente por Pedro enquanto ele estava preso e Deus enviou um anjo para libertá-lo. Esse episódio nos mostra que a oração comunitária pode gerar milagres que abençoam toda a comunidade. Que tal organizar um momento de oração com amigos ou familiares para interceder por causas específicas? Além disso, a oração comunitária nos edifica mutuamente. Quando oramos uns pelos outros, carregamos os fardos juntos, como Paulo instruiu em Gálatas 6:2. Esse ato de cuidado e unidade fortalece tanto quem ora quanto quem é alvo da oração. Você já pensou em compartilhar seus pedidos de oração com um grupo confiável? A oração em grupo também nos ajuda a crescer espiritualmente. Quando ouvimos as orações de outros, somos encorajados e aprendemos novas formas de nos conectar com Deus. É como um círculo de aprendizado e fortalecimento mútuo. Participar de pequenos grupos ou reuniões de oração na igreja pode ser uma forma prática de viver isso. A oração comunitária nos prepara para agir como corpo de Cristo. À medida que oramos juntos, Deus nos guia para trabalhar em unidade e cumprir sua missão na terra. Seja na evangelização, no cuidado aos necessitados ou na edificação espiritual, a oração é o ponto de partida para tudo. A oração é uma das formas mais eficazes de buscar sabedoria divina. Tiago 1,5 nos garante: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Quando nos deparamos com decisões difíceis ou momentos de incerteza, a oração nos conecta à fonte de toda a sabedoria. Pense em uma decisão importante que você precisa tomar. Já buscou orientação em oração antes de agir? Jesus frequentemente se retirava para orar antes de tomar decisões significativas, como a escolha dos 12 apóstolos, Lucas 6:12 a 13. Esse exemplo nos ensina que a sabedoria divina é encontrada na presença de Deus. Que tal reservar um tempo específico para orar por clareza em suas escolhas? Pode ser útil também anotar as respostas e direções que você sente Deus te dando. A oração também nos ajuda a discernir entre o bem e o mal. Em um mundo cheio de vozes e distrações, é fácil perder o foco. Mas quando oramos, Deus nos dá uma visão clara de sua vontade. Um exercício prático é orar antes de qualquer decisão importante, pedindo que Deus abra as portas certas e feche as erradas. Além disso, a sabedoria que vem da oração nos protege de erros. Quando buscamos a Deus antes de agir, evitamos decisões precipitadas e consequências desnecessárias. Provérbios 3:5 a 6 nos exorta: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. A oração que busca sabedoria nos aproxima de Deus. À medida que aprendemos a depender dele, crescemos em humildade e em confiança. E essa dependência nos leva a um relacionamento mais profundo e significativo com o Criador. Em um mundo marcado por pressa e turbulência, muitos buscam por paz, mas a verdadeira paz vem de Deus. Isaías 26:3 promete: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Essa paz não depende de circunstâncias externas, ela nasce de um coração que confia completamente no Senhor. Nos momentos de maior caos, reservar tempo para conversar com Deus é como encontrar abrigo em meio a uma tempestade. Já experimentou buscar esse refúgio em situações de ansiedade ou estresse? Buscar essa paz
começa com a entrega de nossas preocupações. Filipenses 4, 6 a 7 nos convida a apresentar tudo a Deus, em oração e com gratidão. E em troca receberemos a paz que excede todo entendimento. Essa troca divina é prática. Ao invés de alimentar pensamentos negativos, decida entregá-los a Deus em um momento de quietude. Pode ser enquanto caminha ou antes de dormir, entregando seus fardos um a um. Além disso, lembrar-se das promessas de Deus durante esses momentos pode ser um poderoso remédio contra a inquietação. Por exemplo, o Salmo 46, versículo 1 a 2, declara que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, sempre presente na adversidade. Memorizar essas palavras e repeti-las em momentos de agitação é uma forma prática de ancorar sua mente e coração em Deus. A confiança na soberania de Deus também renova nossa perspectiva. Quando entendemos que Ele está no controle, mesmo o caos ao nosso redor perde sua força. Pense em situações recentes que te tiraram a paz. Como seria sua reação se você realmente acreditasse que Deus já está trabalhando a seu favor? Essa confiança muda tudo. Paz interior não é algo que conseguimos por conta própria. É fruto da comunhão com o Espírito Santo. Gálatas 5:22 nos lembra que a paz é um dos frutos do Espírito. Ao cultivarmos nossa conexão com Deus, a paz se torna um estado natural, independentemente das circunstâncias. Encontrar paz em Deus nos capacita a ser agentes de paz para os outros. Imagine como suas palavras e ações podem impactar alguém que está enfrentando dificuldades. Ao viver em paz, nos tornamos reflexo do cuidado de Deus para o mundo ao nosso redor. Há momentos em que parece que Deus está em silêncio, e isso pode ser desconcertante. Jó experimentou esse sentimento ao clamar e não obter respostas imediatas. Mas, mesmo assim, ele declarou: "Ainda que ele me mate, nele esperarei." Jó 13:15. Esses períodos de aparente silêncio não são abandonos, são oportunidades para crescermos em confiança e maturidade espiritual. Já considerou que o silêncio de Deus pode estar trabalhando algo profundo em sua vida? Perseverar nesse silêncio é um ato de fé. É como plantar uma semente e esperar pacientemente que ela germine, mesmo sem ver o que acontece debaixo da terra. Hebreus 11. Nos lembra que a fé é a certeza do que não vemos. Enquanto espera, continue cultivando sua comunhão com Deus através da leitura da palavra e pequenas orações diárias. Isso fortalece sua confiança. Esses momentos também nos ensinam a valorizar a presença de Deus mais do que suas respostas. Quando buscamos a Deus apenas pelo que Ele pode nos dar, corremos o risco de transformar nossa fé em uma transação. Mas ao persistir mesmo sem respostas, estamos dizendo: "Deus, eu confio em Ti, não importa o que aconteça." É uma entrega profunda que molda nosso caráter. Os períodos de silêncio podem ser uma preparação para algo maior. Pense em Moisés, que passou 40 anos no deserto antes de ouvir o chamado de Deus. Esses anos não foram perdidos, foram o treinamento necessário para a missão. Talvez Deus esteja usando esse tempo em sua vida para fortalecer sua paciência e fé. Lembre-se de que o silêncio de Deus nunca é definitivo. Salmos 35 diz: "O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã." Continue orando, mesmo quando não sentir nada. A fidelidade de Deus é imutável e Ele sempre responde, mesmo que de formas inesperadas. A adoração não é apenas um cântico ou um momento na igreja. É uma postura de coração que eleva nossas orações a um novo nível. Jesus declarou: "Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade." João 4:23. Quando nos aproximamos de Deus com um coração cheio de louvor, nossas orações se tornam mais do que palavras. Elas se tornam declarações de fé e amor. Adorar enquanto ora
muda nosso foco. Em vez de nos concentrarmos em nossos problemas, direcionamos nossa atenção à grandeza de Deus. Experimente começar suas orações louvando a Deus por quem Ele é. Diga: Senhor, Tu és fiel, justo e misericordioso. Esse simples ato muda a atmosfera do seu coração e abre espaço para a presença de Deus. Além disso, a adoração em oração nos ajuda a lembrar das bênçãos que já recebemos. Antes de pedir, que tal listar motivos de gratidão? O Salmo 104 nos orienta a entrar na presença de Deus com ações de graças e cânticos de louvor. Esse padrão nos ensina a valorizar o que já temos antes de pedir mais. A adoração também fortalece nossa fé em meio às dificuldades. Josafá liderou o povo de Israel a louvar antes de enfrentar uma batalha, 2 Crônicas 21, e Deus lhes deu a vitória. Esse exemplo nos lembra que, quando colocamos Deus no centro, Ele cuida do resto. Que tal louvar a Deus mesmo em tempos de incerteza? A adoração em oração não é apenas sobre o que sentimos, mas sobre quem Deus é. Mesmo quando não vemos respostas imediatas, adorar é uma forma de reafirmar nossa confiança nele. E quanto mais o adoramos, mais percebemos como ele é digno de nossa total dependência. Nossas mentes são campos de batalha, onde pensamentos conflitantes disputam espaço. A oração é uma das formas mais eficazes de renovar nossos pensamentos e nos alinhar com a verdade de Deus. Romanos 12:2 nos exorta: transformem-se pela renovação da sua mente. Ao orar, entregamos a Deus nossas preocupações, ansiedades e mentiras que nos aprisionam, permitindo que Ele substitua tudo isso por sua paz e verdade. Orar com base na palavra de Deus é uma prática poderosa para renovar a mente. Por exemplo, ao enfrentar inseguranças, declare em oração passagens como 2 Timóteo 1:7. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Essa prática reconfigura nossos pensamentos de acordo com a verdade divina. Além disso, a oração nos ajuda a identificar padrões de pensamento que precisam ser transformados. Peça a Deus para revelar áreas onde sua mente está desalinhada com sua vontade. Pode ser um hábito de crítica, autossabotagem ou pessimismo. Ao trazer essas áreas para a luz, você permite que Deus as transforme. Antes de grandes missões, a oração é o momento de nos alinharmos com Deus e buscarmos forças para o que está por vir. Jesus exemplificou isso quando passou a noite em oração antes de escolher os 12 apóstolos. Lucas 6:12-13. Esse tempo com o Pai foi essencial para garantir que ele estivesse em total sintonia com a vontade divina. Da mesma forma, ao enfrentarmos desafios ou tomarmos decisões importantes, a oração deve ser nossa preparação. Você já experimentou buscar a Deus antes de iniciar um projeto ou tarefa significativa? Essa preparação espiritual é como afiar uma ferramenta antes de usá-la. Quando oramos, nossas mentes e corações são direcionados e nossas ações se tornam mais eficazes. Imagine um estudante que ora antes de uma prova ou um profissional que busca sabedoria antes de uma apresentação importante. Esses momentos de entrega nos conectam à fonte da verdadeira sabedoria. Além disso, a oração nos capacita para enfrentar oposição. Antes de iniciar seu ministério público, Jesus passou 40 dias no deserto em jejum e oração. Mateus 4:1-11. Essa experiência não apenas o preparou espiritualmente, mas também o fortaleceu contra as tentações de Satanás. Em nossa vida, a oração nos equipa para resistir às distrações e desafios que surgem em nossa caminhada. Outra forma de nos prepararmos através da oração é intercedendo por aqueles a quem serviremos. Paulo frequentemente orava pelas igrejas a quem ministrava, como vemos em Filipenses 1:3-5.
Que tal orar por sua família, amigos ou colegas antes de interagir com eles? Esse simples ato pode abrir portas para conversas e oportunidades transformadoras. A oração antes do serviço nos lembra de que dependemos totalmente de Deus. Não importa o quão preparados nos sintamos, é Ele quem realiza a obra por meio de nós. Ao orarmos, declaramos nossa confiança em seu poder e não em nossas habilidades. Esse entendimento nos traz humildade e paz. A intercessão é um dos atos mais altruístas que podemos realizar em oração. É quando colocamos as necessidades dos outros diante de Deus, confiando que Ele pode fazer o impossível. Abraão, por exemplo, intercedeu por Sodoma, pedindo a Deus que poupasse a cidade caso encontrasse justos nela. Gênesis 18, 23 a 32. Sua coragem em interceder reflete o coração de alguém que se importa profundamente com o próximo. Você já pensou em orar regularmente por alguém que está enfrentando dificuldades? Interceder também fortalece nossa empatia e nos conecta ao coração de Deus. Quando oramos por outros, somos levados a enxergar suas lutas com mais compaixão. Pense em alguém que precisa de oração hoje. Pode ser um amigo, um colega ou até um desconhecido. Dedicar alguns minutos para orar por essa pessoa é um gesto poderoso de amor. Além disso, a intercessão tem o poder de mudar circunstâncias. Em Atos 16 e 25 a 26, Paulo e Silas, presos, oraram e louvaram a Deus, e as cadeias se romperam. Embora suas orações fossem voltadas a Deus, o impacto foi coletivo, afetando a vida dos outros presos. Esse exemplo nos lembra que nossas orações podem trazer liberdade, cura e transformação para aqueles ao nosso redor. A intercessão também nos ensina a confiar na soberania de Deus. Nem sempre veremos os resultados imediatamente, mas sabemos que Ele está trabalhando. Quando oramos por outros, estamos participando de sua obra divina, mesmo que não possamos ver o quadro completo. A oração é uma ferramenta poderosa, não apenas para o presente, mas também para moldar o futuro. Quando oramos, estamos plantando sementes que podem impactar gerações. Pense em Abraão, cuja intercessão e aliança com Deus garantiram promessas que transcenderam sua própria vida. Em Gênesis 22, 17 a 18, Deus declarou que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e abençoaria todas as nações. Assim, a oração de hoje pode ser a bênção das gerações de amanhã. Você já considerou como suas orações podem preparar o caminho para sua família e aqueles que virão depois? Orar pelas futuras gerações é um ato de fé e responsabilidade. Em Salmo 78, versículos 4 a 7, o salmista nos encoraja a ensinar as próximas gerações a confiar em Deus e guardar seus mandamentos. Mas como podemos fazer isso sem oração? Interceder por nossos filhos, netos ou até por aqueles que não conheceremos é um legado espiritual que nunca se perde. Experimente orar regularmente pela fé, sabedoria e proteção daqueles que herdarão suas promessas. Além disso, a oração pelas gerações futuras reflete nossa confiança na soberania de Deus. Quando oramos por algo além do nosso tempo de vida, estamos dizendo: Deus, eu confio que Tu estás no controle, não importa o que aconteça. Pense em Ana, que orou fervorosamente por um filho, e ao ser atendida, dedicou Samuel ao serviço do Senhor. 1 Samuel 1, 27 a 28. Sua oração e obediência influenciaram toda uma nação. Esse tipo de oração também nos ensina a ter uma visão mais ampla do reino de Deus. Às vezes, estamos tão focados em nossas necessidades imediatas que esquecemos que fazemos parte de um plano eterno. Quando oramos pelas próximas gerações, estamos participando desse propósito maior, investindo em algo que transcende nossas vidas. Que tal dedicar um momento do seu dia para orar pelo futuro espiritual de sua família e comunidade?
A oração por gerações futuras também é um exercício de humildade. Reconhecemos que, embora nossos esforços sejam limitados, Deus é capaz de realizar coisas grandes e duradouras através de nossa intercessão. Pense em como suas orações podem preparar líderes espirituais, missionários ou até inovadores que transformarão o mundo para a glória de Deus. A oração pelas gerações vindouras nos enche de esperança. Em um mundo cheio de incertezas, saber que Deus é fiel em todas as épocas nos dá coragem para continuar orando. Não importa quão incerto o futuro pareça, nossas orações o colocam nas mãos de um Deus eterno que cuida de cada detalhe. E quando pensamos no impacto de nossas orações ao longo do tempo, percebemos que estamos moldando mais do que o futuro. Estamos colaborando com o próprio plano divino. Já imaginou como seria o mundo se cada pessoa orasse não apenas por si, mas pelas gerações que virão? Agora que você conhece os ensinamentos de Jesus sobre a oração, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Saber que a oração pode transformar sua vida não é suficiente. É preciso praticá-la. Quando foi a última vez que você orou com fé, persistência e um coração verdadeiramente alinhado à vontade de Deus? Talvez hoje seja o dia de dar o primeiro passo para mudar isso. Imagine o impacto que suas orações podem ter, não apenas em sua vida, mas nas pessoas ao seu redor. E se você começasse agora agradecendo a Deus por aquilo que ainda não aconteceu? Ou que tal perdoar alguém em oração e liberar o peso que você tem carregado? Essas ações simples podem desencadear milagres em áreas que você nunca imaginou. Então, eu te desafio. Coloque em prática tudo o que aprendeu. Dedique tempo para orar hoje, não como quem cumpre uma obrigação, mas como quem se encontra com o próprio Deus. E depois, observe como sua vida começa a mudar. O que você tem a perder? Ou melhor, o que você pode ganhar? Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Inscreva-se no canal, ative as notificações e venha descobrir mais sobre como os ensinamentos de Jesus podem transformar todas as áreas da sua vida. Afinal, você não está apenas aprendendo sobre oração, mas sobre como viver uma vida cheia do poder e da presença de Deus. Obrigado por assistir, abraços e fique com Deus.